E aí galera, beleza? A democracia é o sistema mais utilizado no mundo atualmente. E mesmo assim, fica uma pergunta: será que ela é realmente a melhor forma de governar? Eu sou Marcos Paulo e esse aqui é o Papo Cabeça. O tema democracia foi escolhido lá no meu Facebook e no meu Instagram através de votação. Foi o tema mais pedido por vocês e por isso eu vim aqui trazer. Para falar sobre democracia, temos que voltar ao que é política. De acordo com o dicionário, política é a arte ou ciência de governar. É também a arte ou ciência de organização, direção e administração de um estado ou de uma nação. Com origem no grego politika, que deriva de polis, que significa ser público. Para a filosofia, o termo política vai se relacionar no sentido de governo e população. O que utiliza para ocasionar a relação entre os dois é a política. E para trabalhar com política surgem questões como, por exemplo, justiça, direito de propriedade, o que é obrigação de cidadão, ocasionando assim para a filosofia uma relação entre política e ética. E passando de política, nós temos também que falar sobre república. De acordo com o dicionário, a república é a forma de governo onde o Estado se constitui em atender o cidadão, atender ao que é requerido pelo cidadão. É uma forma de governo onde quem governa está representando alguém. O presidente ele é escolhido pela sociedade, então o presidente representa toda a sociedade. A palavra vem do latim res publica, que significa assunto público. E também é importante lembrar que numa república o governo tem uma subordinação à Constituição, que é o que regra a vida política. Mas uma república ela pode ser considerada ditatorial, como por exemplo a República da Espada que tivemos aqui no Brasil, e a república também pode ser democrática. No Brasil ela é democrática e federativa, ou seja, ela tem a divisão em estados, em regiões que têm uma certa autonomia. Eles têm um certo controle próprio entre si e também existe um controle do país como um todo. É interessante dar uma olhada na obra de Platão, A República, que é onde Sócrates debate justiça e temáticas sociais. E também é legal dar uma olhada no discurso I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho, do Martin Luther King Jr., onde ele começa falando sobre república, sobre direitos e sobre a Constituição. Agora falando sobre democracia em si. A democracia surge aproximadamente no século V a.C., com Tucídides. Ele era um historiador e era uma época onde o regime, como por exemplo em Atenas, era por grandes proprietários. Era uma oligarquia e uma aristocracia. Era exclusivo daquela classe. Discutir política, fazer política. E aí surge a democracia, que era justamente para abranger o povo no assunto. Afinal, democracia significa o povo soberano ao governo. Ainda que no começo, na democracia ateniense, só participava quem era realmente cidadão ateniense. E escravos, mulheres, estrangeiros eram excluídos dessa democracia. Até chegar na democracia que é utilizada hoje em dia. Abraham Lincoln fala: a democracia é o governo do povo, para o povo, pelo povo. A democracia pode ser dividida em três diretrizes. Três diretrizes assim, do modo que ela é utilizada atualmente. A democracia direta, que não é utilizada em lugar do mundo nenhum, que é onde o povo participa das decisões importantes através de assembleias, o povo promulga leis, o povo pode ter o poder de veto, só que não é utilizado em lugar algum. E temos a democracia indireta, que é uma democracia totalmente representativa. É uma democracia onde você elege alguém e essa pessoa age representando você, mas não existe um plebiscito, não existe uma coleta de opinião do povo, não é necessário nada disso. E existe a democracia semidireta, que é o meio termo entre as duas democracias citadas anteriormente e a democracia utilizada no Brasil. É onde você possui referendos que incluem a participação popular. Ela é uma democracia participativa. O povo participa de certas decisões, o povo opina, mas ele não age diretamente na criação de leis, no veto de leis. Na democracia, o poder é escolhido pelo sufrágio universal. E no que consiste o sufrágio universal?
você tem 50% dos votos da população mais um, e isso te elege. Uma coisa que entra muito em conflito na democracia do Brasil, que muitos afirmam que rompe o papel de democracia, é justamente você ter uma grande parte de, por exemplo, deputados que não são escolhidos pelo sufrágio universal e eles são puxados por outros deputados que foram eleitos. Você não elege eles, você nem escolhe eles não têm voto. É outra pessoa que você votou que acaba levando essa pessoa junto para o Congresso. Também é importante lembrar nos 3 poderes, poder judiciário, legislativo e executivo, que é uma teoria que foi fundamentada por Montesquieu. E ela consiste num equilíbrio entre os 3 poderes. Um poder fiscalizando o outro e agindo para o povo, que é o soberano. Quando um dos poderes está mais fortalecido ou mais enfraquecido, a democracia é considerada ameaçada. Outro ponto importante da democracia é a liberdade. E aí que entra um dos grandes pensadores, não só na questão de política, mas um grande pensador, que é Jean-Jacques Rousseau. Uma coisa que ele deixa claro em toda a teoria dele é: todo homem é igual e livre. Ou seja, é necessário que exista a liberdade entre o povo, entre a própria população. Aristóteles defendia que é natural existir a escravidão, porque tem pessoas que realmente nascem para serem subjugadas. A desigualdade é algo natural. E Jean-Jacques Rousseau justamente contrapõe isso. Ele chega e fala: não, a desigualdade acontece pela sociedade. E a desigualdade é o que justifica a desigualdade. Não existe uma coisa natural. A desigualdade é uma coisa forçada. Então teria um modo de reverter isso daí. Rousseau também fala uma frase que é muito famosa já, que é: o homem é livre, mas em todas as partes se encontra a feros, que é justamente a privação da liberdade que acontece em muitos momentos. Mesmo com a democracia, que deveria promover a liberdade, ela não é totalmente exercida. E aí é obrigação do governo promover essa igualdade e essa liberdade. Montesquieu, quando ele fala sobre a igualdade, ele fala: não é necessário uma igualdade em si, porque tem que tomar muito cuidado ao utilizar a igualdade, porque isso daí também feriria a questão de você ter liberdade. Então ele fala: não é necessário uma igualdade. O que é necessário é diminuir as desigualdades até certo ponto. E aí você coloca encargos aos ricos e alívios aos pobres, para meio que compensar e trazer uma igualdade sem realmente serem todos iguais. E agora entra um ponto muito delicado: a democracia delegativa, ou delegada, ou democracia líquida, que foi um termo criado por Guilherme O'Donnell. É um fenômeno que ocorre principalmente na América Latina, principalmente em países ditatoriais passaram diretamente por uma democracia onde o povo já tinha a opção de voto. Mas ele fala que são países onde os jovens ainda não se rebelaram e ainda não ocorreram grandes lutas por transformações sociais. São países que necessitam disso para que realmente a democracia passe a valer com o valor de democracia mesmo. E entram 2 outros pensadores, que são Strick e Moraes, que complementam a tese de Guilherme O'Donnell. Eles falam que a democracia delegada é onde o governo faz o que quer, não importa o plano de propostas apresentado por ele antes. Assim que ele chega ao governo, o povo se esquece de política, o povo se afasta do termo política apenas na época de eleição, em épocas mais afloradas, o povo está realmente focado nisso, mas após ter alguém eleito, o povo se esquece e deixa de lado, dando livre disponibilidade para o governador, para o presidente, para o senador fazer o que ele quiser. E eles também falam sobre a prestação de contas. É como se o representante não precisasse prestar contas para ninguém. O que ele faz é dar conta dele e morre ali. Não importa o que o povo pensa, o que o povo quer. E também existe uma crítica ao segundo turno, pelo fato de o segundo turno forçar um sufrágio universal. Para Strick e Moraes, a democracia delegativa, o representante se apresenta como um messias, como um salvador da pátria. Uma coisa que tem sido vista nessa democracia é, dando um exemplo, o aumento de salário de deputados. O povo se revolta, causa uma discórdia, protesta,
E mesmo assim os deputados não recuam, eles continuam com o mesmo pensamento. Isso mostra que realmente o governo se tornou soberano ao povo, que é justamente o contrário de democracia, nos fazendo questionar, realmente a gente vive numa democracia? A gente vive num país justo? E aí a crítica se aprofunda, é claro, vocês têm que ler a obra deles, que é uma obra muito complexa, que traz um fenômeno que acontece na América Latina e não é muito estudado. Eu fui descobrir sobre essa democracia há pouco tempo e nunca tinha ouvido ninguém falar dela. Participação política, a igualdade, tolerância política, que é uma coisa que está muito em falta na sociedade de hoje, prestação de contas, principalmente por parte dos governantes, eleições mais justas, qual seria o modo correto de ser feita uma eleição, transparência, liberdade econômica, que é um assunto muito delicado, direitos humanos, também é uma coisa que tem que ser muito bem estudada, tem que ser uma coisa bem explicada. Outro ponto, o sistema partidário, porque aqui no Brasil, por exemplo, são vários sistemas partidários. E o Estado de Direito. E agora falando que alguns pensadores e estudiosos falam sobre o assunto. O Brasil possui uma falsa democracia. Menos de 10% dos deputados são eleitos pelo voto direto. Mais de 90% é eleito pelo voto de legenda. O povo brasileiro está levando uma rasteira há muito tempo. Augusto Branco. Não existe democracia onde impera corrupção, injustiça, a mentira e a hipocrisia. Mauro Roberto. Winston Churchill fala uma frase muito interessante. A democracia é o pior dos regimes políticos, mas não existe regime melhor do que ela. E essas perguntas são justamente para te fazer pensar, porque eu acho que todo mundo quer ter direito, todo mundo quer ter igualdade, assim, todo mundo quer poder ser livre, ser realmente livre. E qual será o melhor meio de chegar nessa liberdade? Max Weber fala: em uma democracia as pessoas escolhem um líder a quem confiar. Então o líder diz: agora calem a boca e obedeçam. E é justamente para pensar como melhorar, como trazer aqueles exemplos que eu citei, aqueles pontos que eu citei, que são necessários para se haver uma democracia correta. O que o povo precisa fazer, o que o povo pode fazer. E aí entra justamente na quebra da democracia delegada, que o povo precisa ir atrás de seus direitos, o povo não pode ficar estagnado. Não importa quem esteja na liderança, ele tem que agir pelo povo, para o povo, de acordo com a necessidade do povo. E, as necessidades estão bem claras na sociedade que a gente vive hoje. Todo mundo consegue ver o que falta e o que não falta. Fica esse vídeo só para pensar, para realmente olhar e falar: será que o que a gente vive está correto, o que a gente vive está certo? E como melhorar isso? Bom, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês quiserem algum outro tema, deixa o tema aqui embaixo. Eu vou estar também olhando os temas e colocando no Facebook e no Instagram aberto para nova votação de outros temas para ver sobre o que eu vou falar. Agradeço muito você que assistiu até aqui. Lembra de se inscrever, de deixar seu like se gostou. Qualquer contestação que tiver, deixa um comentário aqui embaixo. Quem tiver meu Facebook, manda no Facebook, manda no Instagram, que também vão estar ali embaixo. É para vocês. É uma coisa que eu tô fazendo pensando em ajudar. Talvez eu não esteja, mas é o objetivo. E deixa o like, compartilha com um amigo e é nóis. Falou!